Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Esta é mais uma edição do Seminário Internacional transmitido pelas redes sociais. Esta é a publicação dessa terça-feira, dia 24 de novembro, e nesse seminário você assiste a aulas rápidas, objetivas, para que você entenda com clareza o projeto de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos continuar abordando o tema Palavra da Vida e Palavra Viva. Vamos começar esta edição com um versículo bíblico. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, verso 1. Este é o versículo que abre o Evangelho de João. E João fala de um princípio que não é possível de se entender no plano da razão humana. Porque todas as coisas que se relacionam à nossa razão, ao nosso intelecto, são relativas, ou seja, possuem um princípio e um fim. Mas João se refere a um princípio absoluto, porque este princípio está referenciado à eternidade de Deus, onde não há passado, presente ou futuro. E nesse princípio absoluto se encontra o verbo. A palavra verbo, no original grego, é logos. Para os filósofos, o logos significa a razão que domina o universo. Mas nenhum filósofo conseguiu definir que razão era esta? Que mistério era este que estava oculto desde a eternidade? E o Evangelho de João se abre para mostrar o grande mistério que se encontrava oculto nas Escrituras. Jesus, o Verbo de Deus. Pela ação do Verbo de Deus, todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, verso 3. Mas Deus não somente criou, mas sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É por meio do Verbo que Deus também sustenta todas as coisas, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus, capítulo 1, verso 3. O Pai é aquele que põe, dispõe, aquele que define, que instrui, que modifica, que inteira todas as coisas. Ele tem o poder para realizar o querer e o efetuar na vida do homem, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses, capítulo 2, verso 13. E a boa vontade de Deus se expressa por meio do seu Filho Jesus, o Verbo de Deus, através do qual o Pai realiza toda a sua vontade. Pelo Verbo de Deus, o Logos de Deus, o Pai realiza todo o seu propósito. No projeto da criação, o Verbo estava presente. Por meio do Verbo foram criadas todas as coisas. Mas no projeto de redenção, o Verbo se fez carne e se entregou por nós, para cumprir o propósito de Deus para a salvação do homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, verso 14. A Bíblia, como palavra da vida, conta a história da palavra, a história do Verbo que estava profetizado no Velho Testamento. O Verbo que se fez carne para consumar todo o projeto de salvação de Deus. Mas a Bíblia, como palavra viva, vai além, pois ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. E ela é apta para discernir todas as coisas, porque nela se encontra a operação do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, verso 12. E assim, a palavra viva se torna o instrumento do crente para prover a direção da sua vida, da sua caminhada, para pautar as suas decisões e para andar na presença de Deus. Por isso, quando você consulta a palavra, clamando pelo sangue de Jesus, ou seja, por meio da operação do Espírito Santo, você está consultando o Verbo, o Logos de Deus,
o instrumento pelo qual Deus realiza todas as coisas. E a grande maravilha é que você se torna o alvo da grande operação do Verbo de Deus na sua vida. Assim, quando você consulta a palavra, o mistério se revela ao seu coração. É o Logos que surge, é a razão de Deus que vem ao seu encontro para te tirar do plano da lógica humana e te levar ao entendimento da vontade de Deus. A revelação do Logos de Deus, por meio da palavra viva, transforma nosso entendimento, renova a nossa vida e nos faz provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, verso 2. Jesus é o Logos de Deus. É o mistério que os filósofos não puderam entender, que os sábios e entendidos não puderam discernir. O mistério que estava oculto desde a eternidade, mas que tem sido revelado aos que buscam uma bênção para o seu coração. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Colossenses, capítulo 1, verso 26. E esse mistério tem sido agora manifesto, de uma forma especial, à igreja do tempo do breve, a igreja que está prestes a subir para as mansões celestiais. Por isso, não deixe de ir ao encontro do Logos de Deus, do Verbo vivo de Deus. Ele quer, a cada dia, se revelar ao seu coração, à sua vida. A palavra viva é a revelação do Verbo de Deus, do Logos de Deus para a vida do crente. Essa reflexão foi escrita pelo pastor Fábio Lúcio Gomes, de Brasília, Distrito Federal.